Muito bem, salve Maria, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live do dia de hoje com o Padre Rômulo. Boa noite, salve Maria. Sejam bem-vindos. Paz do Senhor. Boa noite, Cristina. Deus te abençoe. Olha, André entrando, André, Deus abençoe. Magali, sejam todos bem-vindos, viu? Fala, Bruce, boa noite. O Padre Rômulo já vai chegar aí, eu vou chamar ele. Sejam bem-vindos. Vamos meditar hoje sobre a humildade. Jorginho, fala Jorginho, boa noite Jorginho, Deus abençoe, como é que você tá? Quanto tempo? Beijo na família, Jorginho, beijo no filho. Boa noite a Simone. Boa noite a Tânia. Olá Lucia, olá Júlio, obrigado, boa noite. Vamos lá, Padre Rômulo. Boa noite, Tânia. Aí, vou lá, vou te chamar, Padre. Agora vi, agora o senhor entrou. Vamos lá. Vamos lá. Renan, salve Maria, Renan. Padre Rômulo, que alegria. Deus abençoe, querido. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, Padre? Tudo bem, boa noite, querido. Graças a Deus, que bom. Tá- O que Que houve aí? bom. Não, tá tudo bem. Hoje tá tudo tranquilo. Parece um, Ontem pa- caiu aqui a coisa. parece um papel de café. A ponta da Durex que apareceu. Salve Maria, meu irmão. Graça e paz. Deus abençoe muito. Amém. Pessoal tentando, Padre, o senhor, quando quiser começar a oração, né, que a gente vai fazer antes a oração da Nossa Senhora do Carmo, né, da novena, e depois a gente entra na meditação da humildade, mas aí fica à vontade para começar quando o senhor quiser. Tá bem. Você tá com a música aí, Flos Carmeli? Não, Padre, Não, eu perdão, coloco só com a aqui. oração. Sem problema. Sem problema. Tá. O André, Deus abençoe. Olha, o André lembrou da gente fixar o tema. É Tô importante botando mesmo. Eu aqui. sempre esqueço. Eu também, é terrível. Vou botar aqui, calma aí. Quer ver? Falei com Repetir. vocês ontem isso, né? Eu estava esquecendo de fixar o tema sempre. Não, eu também tenho esse problema, mas fixei aqui já, foi. Pronto. Enquanto as pessoas vão entrando, geralmente a gente escuta. Só que você tem que fixar o tema, senão ele vai subir. Fixou não? Agora foi. Foi, é. O que acontece? É, nós estamos na novena de Nossa Senhora do Carmo. Então, a gente vai rezar um dia da novena, né? Mas a gente escuta essa música enquanto as pessoas estão entrando, já para ir no coração se preparando para esse dia, cantando como esse cântico atribuído, né, aos nossos queridos santos carmelitas, para honrar a Virgem do Carmo, que nos conduza também à contemplação desse mistério. Nós vivemos sob a intercessão de Nossa Senhora. Bom, vou colocar aqui então, tá, Arthur? Por favor. Los Carmeli, vitis florime, splendor celi, in domo eterno, singularis, mater mitris et viries Sion, Corveritis est propitia, stella radix esse germinas nostros, hic adresse medibis erunt, Anciani,
espinas credessis lirium, servos mentis fragilium, ut armatura fortis cognoscitur, forum bella tende presidium, scapularius, per incerta provens concilium, per adversa loque sanationum, laetiarius, Mater dulcis Carmeli Domina, levem tuam repletissimum, quale aris, paradisi planis et lanua, factus dulci, o Mater gloria, orum donaris. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Flor do Carmelo, vinha florida, esplendor do céu, ó Mãe Virgem singular, doce Mãe sempre Virgem, aos carmelitas dai privilégio, estrela do mar. 7º dia. Rainha e Mãe do Carmelo, que fizestes grandes milagres através do santo escapulário, cobri o mundo com o esplendor de vosso imaculado coração, para que seja enfraquecido o reino do mal e do pecado, e todos os povos se aproximem de vós para imitar vossa pureza e caridade. Antes da Ave Maria, façamos agora então o nosso pedido a essa novena, especialmente aqueles que se preparam para receber o escapulário. Tantas virtudes marianas podemos imitar, e hoje, como vamos falar da humildade, por que não pedir a Deus então a graça da humildade, a humildade virginal de Nossa Senhora? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, Rogai por nós. oremos. Bendita e Imaculada Virgem Maria, beleza e glória do Carmelo, vós que tratais com bondade inteiramente especial aqueles que se vestem do vosso amadíssimo hábito, volvei sobre mim também um olhar propício e cobri-me com o manto da vossa maternal proteção. Pelo vosso poder, fortificai a minha fraqueza, pela vossa sabedoria, esclarecei as trevas do meu espírito. Aumentai em mim a fé, a esperança e a caridade. Ornai a minha alma com as virtudes, que me faça agradável ao vosso divino Filho e a vós. Assisti-me durante a vida, consolai-me na morte pela vossa amável presença, a Santíssima Trindade, como vosso Filho dedicado, para vos louvar e bendizer eternamente no paraíso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, Padre, que bom. Então já temos feito a oração, 7º dia. Vamos lá, vamos para a humildade. Padre, primeiro então, acho que primeiro vamos falar da importância, né? Eu vou passar a bola para o Padre Romo. Gente, é importante, né, meditarmos sobre a humildade, porque como a igreja ensina, a humildade ela é o fundamento da vida de oração. Quer dizer o seguinte, sem humildade não tem oração. E como vai dizer Santo Afonso de Ligório, sem oração não tem salvação.
Portanto, por consequência lógica, né, sem humildade não há salvação. Porque, como está lá em Tiago 4,6, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Então, essa é a importância de falarmos da humildade, falarmos do fundamento, né, Padre, da nossa vida espiritual, o fundamento da nossa vida de oração, portanto, a base, o alicerce que nos proporciona o edifício espiritual que nos dá a salvação, né, de estarmos juntos ao Senhor. Então, era só colocar essa importância primeiro para a gente ver como é importante tratarmos da humildade. E Arthur, quando você pediu essa meditação, claro, tem muitas coisas que nós podemos falar sobre a humildade, a excelência da humildade, como você falou, é fundamental, a essencialidade também da humildade. Sem humildade não existe nenhuma outra virtude, porque ela é o fundamento, ela não é a mais importante das virtudes, não é? A gente sabe que é a caridade, virtudes teologais, as intelectuais são mais importantes do que a humildade, mas a essencialidade da humildade faz com que você perceba, bom, ela pode não ser mais importante, mas sem ela não existe nenhuma outra virtude que tenha mérito no céu. Então é por isso que nós devemos todos os dias perguntar a Deus, Senhor, quem sou eu, o que sou eu? E ter consciência de que nós somos pecadores. É daí que brota a nossa verdade, é essa. Tudo que eu tenho de bom veio de Deus, e tudo que eu tenho de mal veio da minha inclinação, da minha concupiscência, da minha culpa mesmo, de ter me revoltado contra Deus. Porque a gente pode olhar na Sagrada Escritura e achar que a rebeldia ficou só em Satanás. E esquecer que nós também somos algumas vezes, se não muitas, rebeldes também com Deus. E é claro, o princípio da rebeldia é não reconhecê-lo como o Senhor. E foi o pecado de Satanás, né? Não foi humilde, não quis ter um Criador acima dele, não quis ter aonde direcionar toda a sua adoração, todo o seu amor. Ele quis estar naquele local. E aí quando eu perco a humildade, em vez de eu me assemelhar ao Cristo, que é a cristificação, a deificação, fazer-se como Deus, nós estamos numa satanização. Se você pensa nisso, como é grave, né? Porque se você está numa batalha, São Paulo nos inseriu nessa batalha dizendo, olha, vocês combatem contra seres espirituais espalhados nos ares, forças, potestades que querem impedir a nossa salvação. Se isso é uma batalha e todos nós fomos chamados à salvação, todo mundo foi convocado. O que a gente deve fazer com a nossa vida é escolher o lado certo da batalha. É isso que a gente deve fazer. Porque não existe, uma batalha não se vence pelos espectadores. Os que assistem não cooperam com a vitória da batalha. Mas eles também estão em batalha, não deveriam estar na arquibancada. Deveriam descer para o combate. E aí, para combater, a igreja coloca como fundamento de todas as virtudes a humildade. E com que a igreja mais olha, para onde a igreja mais... A gente está rezando até uma novena para Nossa Senhora, mas a igreja olha mais para Nosso Senhor, para Jesus, e depois para Nossa Senhora, é claro, né? A coisa vai ali, né? E como a grande humildade do Verbo encarnado. Arthur, quando nós meditamos sobre a humildade, a gente podia dar aqui o tratado teológico, falar para vocês, a gente vai fazer, né? Vai dar umas pinceladas sobre isso. Mas eu acho que cabe, numa meditação, que a propósito é uma meditação, não é uma formação, entrar, pedir que Deus me mergulhe nas entranhas de sua própria humildade. Santo Afonso vai dizer uma coisa belíssima, que Jesus, não encontrando em seu Pai a maneira de ser, a possibilidade de ser pobre, ele vai encontrar em sua mãe, na encarnação do Verbo. Porque a Trindade no céu não carece de nada, é rica de tudo, né? É generosa, é abundante. Mas na encarnação do Verbo, ele escolhe no seio da Virgem Santíssima a menor forma para poder assumir. Um Deus que o céu não pode conter, que o universo não pode conter, vai se encarnar ali no seio puríssimo da Virgem Maria, pequenino, vai esperar 9 meses para nascer. Então esse embrião vai receber silêncio, solidão, as fases da gestação e a pobreza ali da Virgem Maria, renunciando a todo o céu. É claro, os místicos já disseram, né? Nosso Senhor nunca deixou o céu, porque ele deixou o céu com seu Pai, mas entrou no céu das delícias do coração imaculado da Virgem Maria. Ali se faz um novo céu, né? Algumas músicas cantam isso, né? Ali o seio da Virgem se faz um novo céu. Mas é um céu cheio das pobrezas e das agruras da humanidade. Então o primeiro humilde, quem é o primeiro humilde? Deus. Aquele que pede para nós humildade
é o primeiro a ser humilde. Eis ali, no ventre da Virgem Maria, vai ser amamentado depois com leite materno. Porque nem na manjedoura Jesus foi assim, aquela pobreza, porque no ventre materno há o escuro, há a solidão, né? Ali não está assistido. Tá? É um corpo humano sendo gestado e formado e permitindo-se ser homem de verdade, por inteiro, sendo carregado para cima e para baixo. E o maior fruto da humildade, quando você toca a humildade de verdade e você a ama, ela também começa a ser uma virtude desejável. É o primeiro movimento para você ir até uma virtude é você olhá-la, bom, primeiro por obediência a Deus, Deus o quer. Mas depois pede para Deus romper o seu olhar de tudo aquilo que deturpa o que é uma virtude. Porque o mundo de hoje, e a gente às vezes passa para ser agradável a uns miseráveis que não servem a Deus, a gente tem vergonha de buscar a virtude. A menina tem vergonha de andar casta porque é humilhada. Na escola dela, na faculdade, não se fala de Deus. Ninguém sabe que se tem uma fé católica ali, porque ela, em nome de... Quer dizer, isso é orgulho ainda, né? Não quer deixar-se ferir, porque a humildade é perder. Veja Nosso Senhor no ventre da Virgem. Ele perde, né? E aceita perder para nos salvar. O Verbo encarnado. Aquele que tinha um trono mais alto dos céus, ele se restringe à extrema pequenez do corpo de uma criança no seio de sua mãe em todas as fases da gestação. No presépio, ele estará pelo menos aos olhos humanos sendo visto, né? Os anjos cantarão a sua glória no seu nascimento. Mas no seio da Virgem estará tão escondido que até São José não entende o mistério, né? A Virgem... E é bonito porque quando o anjo anuncia só para a Virgem Maria, não anuncia para São José. E ela imediatamente também, como serva humilde, ela vai subir altas montanhas, mas seu coração não se engrandece. O coração não se eleva em soberba. Ela subindo, ela se inclina, e quando ela sobe no topo para chegar na casa de Isabel, ela chega lá como escrava e como serva. Então aquelas montanhas não fizeram aquela virgem perder a humildade, perder a pequenez. Pelo contrário, ela subiu lá para servir alguém que estava para dar à luz. Sem ninguém pedir, né? O anjo não pediu isso. O anjo só anunciou, né? E acabou deixando escapar que Isabel estava grávida também já há um tempo, e ela, sabendo que a parenta era de idade avançada, corre, porque a humildade também se coloca em serviço. Então, eu penso assim, que essa maneira, né, que Nosso Senhor faz, que a Virgem faz, ela nos leva a desejar que nós queremos ser pessoas que, cristificadas, possam ser um modelo acabado de Deus. É isso que a gente não quer ser. Eu quero ser um pouco parecido com Jesus. A gente queria ser um modelo acabado. E isso que eles fizeram é uma grande lição para o nosso amor próprio. A humilhação da encarnação do Verbo, ao serviço da Virgem Maria que vai descer, a essa obscuridade, vida oculta de Jesus, que não é só no ventre materno, depois 30 anos escondido na casa da Sagrada Família, né? E é claro, a vida oculta, ela indigna os soberbos. O soberbo não consegue ficar escondido. Ele quer sempre um altar, ele quer sempre um destaque, ele quer um palco para ele. E aí, quando aquilo é removido, ele não consegue viver. Veja o nosso Deus como faz, desde a encarnação até o ministério público. Ele está completamente escondido. Ele não busca altares, não busca nada. Ele consegue, veja, a humildade de Deus. Ele merece tudo, mas ele sabe viver do nada também. Então, isso fere nossa soberba. Fere muito. Então, hoje você pensar em ser grande, você fala, meu Deus, eu tenho que me envergonhar desses sentimentos, né? Porque aquele que é tão grande se faz tão pequenino, né? E aquele que é o mínimo, né? Faz-se pequenino, e eu não posso querer ser grande dessa maneira, né? As trevas, muitas vezes, querem invadir nosso coração. O mal, o pecado, a tentação do demônio. Quer escurecer aquilo que é claro. É claro, a humildade é magnífica, né? E a esse Deus encarnado, humilde, né, que privou-se de tudo, se faz pobre por amor de nós, ele não apenas ganha a afeição da pobreza, que o pai lhe coloca numa família pobre, mas permanece, né? E ele veio buscar essa pobreza. E veio se fazer pobre no meio daqueles. E escondido. Ali no ventre de Maria, Santo Afonso vai dizer também, ele está completamente nu. Não tem vestes ali. Envolve a carne de sua mãe, né? Ele vai nascer pobre, viver como pobre e vai morrer abandonado.
E a única riqueza que ele tinha, que era o coração de sua mãe e o coração de seu discípulo, ele entrega também na cruz. Nós sabemos que Cristo morre completamente despojado, deixa despojar-se. E a gente, não é, eu estou falando aqui de pobreza, pobreza espiritual também. Porque deixar-se despojar da boa fama, dos louros do mundo, dos aplausos, isso tudo que não faltou a Jesus, que ele não morre aplaudido na cruz, ele não entrega a vida e todo mundo aplaude, obrigado, nada disso. Ele morre ali no meio das humilhações e ele é tão estigmatizado na cruz que nós pensamos que é um condenado, né? Todos que passam, os discípulos que fogem, todos aqueles que passaram ali pensam, é um maldito esse daí. E era o Filho de Deus. Ele não apenas anulou ali publicamente a sua divindade, mas também absorveu tudo que era negativo. Ele abraçou sobre si, né? E, é claro, só um coração humilde pode dizer, eu mereço isso, eu preciso disso para me edificar. Quando a humilhação vem e você não rebate ela como algo ruim, você está aproveitando para o seu coração tornar-se humilde. Aí, quando você veio conversar essa meditação, eu pensei naquela parábola do publicano e do fariseu. Eu não sei se você deu uma olhadinha nela hoje, né, mas ela vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o coração soberbo e sobre o coração humilde. Padre, eu lembro muito também, né, o senhor foi falando da passagem da Escritura, né, se não me engano, Filipenses 2, né, que a gente reza entre o dia das horas tantas vezes, falando de Jesus, né, embora fosse de divina condição, Cristo Jesus não se apegou ociosamente a ser igual em natureza a Deus Pai. Porém, esvaziou-se de sua glória e assumiu a condição de um escravo, fazendo-se aos homens semelhante. Então, de fato, nós rezamos aqui a novena e, sem dúvida, Nossa Senhora é modelo de humildade. Ela própria se chamou humilde, né, porque olhou para a humildade da sua serva. Mas, antes de tudo, o Senhor provou isso, né? O Senhor, que é sempre o nosso modelo de vida, ele próprio, né, de fato, foi aquele que se esvaziou da sua própria glória e ficou além disso, né? Porque ele não veio, né? Já seria uma tremenda humilhação para Deus se fazer como homem, né? Uma humilhação maior do que nós nos tornarmos vermes, né? Nós nos tornarmos, sei lá, uma formiga. É uma humilhação muito maior, né? Porque Deus está infinitamente acima de nós. Mas realmente não bastando isso, ele se encarna no seio da Virgem, naquela pobreza do presépio, vive uma vida oculta, como o senhor falou, ficou anos e anos escondidos, e quando aparece é para sofrer e morrer na cruz por nós. Então, não tem procura de glória humana, né? Mas justamente eu lia isso há pouco, não sei que santo foi, acho que foi, não sei se foi até no ofício das leituras, uma leitura dizia isso. Então, para nós, o que significa para nós buscar a glória? Porque há no coração humano, né, Padre, nos nossos corações, um desejo de buscar a glória, ou seja, de buscar algo grande, né, de nos realizarmos e de alcançarmos aquele grau de glória onde nós iremos ser sumamente felizes, né? Nós queremos essa glória para, de fato, gozarmos dela e sermos felizes. Mas então, como um cristão deve viver esse sentimento que ninguém pode tirar? Justamente buscando aquela glória, e dizia essa leitura do ofício das leituras, eu acho, a glória do serviço. Pois, como diz, no reino de Cristo, reina quem serve, quem ama, e não quem é servido. Então, é uma outra mentalidade que Nosso Senhor vem nos trazer, né? Quem reina, né, na mentalidade do cristianismo, quem reina segundo o coração de Cristo é aquele que serve, não aquele que é servido, né? Então, penso que para nós é um grande ensinamento. Já que não conseguimos extirpar, e nem é bom que extirpemos o desejo de glória, que seja o desejo de glória ordenado para a glória de Deus, o desejo de glória do amor, né? Do serviço, do escondimento, que de fato, na verdade, é o que agrada a Deus. Então, penso que é por aí, né, Padre? A humildade é se esconder, querer se esconder da glória dos homens, né? Mas buscar que o Pai que vê no oculto fique feliz e que ele seja glorificado. É verdade. E, é claro, é a humildade que me torna visível a Deus. Até quando ali o Ian ia comentando, né? O Magnífico, ele olhou para a humildade de sua serva. O soberbo está invisível. É incrível como a humildade também identifica isso, né? O soberbo eleva as mãos a Deus, mas Deus não ouve. Era a primeira leitura de hoje. Quando você pegar ali Isaías, né, veja como Deus detesta, né, os corações soberbos, que até prestam culto. Você pega a primeira leitura de hoje, de Isaías, você vai falar, meu Deus, que leitura dura, né? Forte, necessária, para que haja no meu coração, no seu coração, um réu abandono à providência de Deus.
né? Eu preciso perceber minha pequenez, minha miséria e voltar a Deus. E aí a alma que é humilde, ela se torna visível a Deus. O soberbo, ele se tornou invisível. Olha que Deus é onipotente, mas o soberbo conseguiu fazer uma coisa, né? Ele tirou o olhar de Deus sobre ele conseguiu ensurdecer Deus. Tão miserável é a soberba do coração do homem, e isso a gente entende nessa parábola do fariseu e do publicano. Porque um vai para casa justificado e outro não volta para casa justificado. Ou seja, rezou, ofertou a Deus. A gente pode até ler essa parábola, né? Posso ler essa parábola rapidinho? É curtinha. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus também disse essa parábola a alguns que acreditavam serem justos e que desprezavam outros. 2 homens foram ao templo para orar, um fariseu e outro cobrador de impostos. O fariseu, parando, orou assim para si mesmo: Ó Deus, eu te dou graças por não ser como o resto dos homens, que são vorazes, injustos, adúlteros, nem ainda como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo por tudo que adquiro. O colhedor de impostos, parado à distância, nem se atreveu a erguer os olhos para o céu, mas bateu no peito, dizendo: Ó Deus, tem piedade de mim, porque sou pecador. Eu lhe digo, este foi para casa justificado, e o outro não. Porque quem se elevar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. A fé não pode ser dada aos orgulhosos. Ela é compartilhada aos humildes. É assim que Nosso Senhor vive, porque as virtudes são uma imitação daquilo que havia no coração de Cristo. Ele compartilha a fé ao coração humilde e condena o orgulhoso, aqueles que confiam em si mesmos e não em Deus. E de todas as paixões, o orgulho é esse que mais atormenta e fere o coração dos homens, né? De modo que no ensinamento de Jesus ele sempre fere ali e está ferindo. Aquele que perdoou o ladrão crucificado, aquele que perdoou a pecadora naquele jantar na casa de Betânia, ele olhou para os fariseus e para a sua soberba e gritou muitas vezes: hipócritas, né? Serpentes. Ele não conseguia, porque é um coração que não está aberto a nada, né? É o coração que se satisfaz consigo mesmo. Então, é uma satanização mesmo, exato. Você está imitando ali, chegando, né? E às vezes o orgulho é tão grande que a gente briga por ele com extremo zelo. Se alguém fere a nossa imagem, tem gente que nem dorme. Ah, falaram mal de mim, perdi alguma coisa ali, e a pessoa fica ali desnorteada. Ou seja, existe um zelo interior ruim. É o zelo pela autoimagem. É o zelo pela edificação desse homem que seja famoso, querido, amável, mesmo que isso esteja em contraproposta com a vontade de Deus. É a insensação de si mesmo. Nós vamos até o altar e aquele incenso voltaria para nós mesmos, né? Então não se dirige a Deus, porque o orgulhoso considera-se a si mesmo como Deus, né? Então, primeiro, o fariseu, o que ele faz? Ele vai listando ali as falhas da qual ele está livre, né? E pensava, ainda bem que eu não tenho nada disso. Ele se compara, ele olha ao redor e começa a se comparar. Ou seja, o modelo de comparação é Nosso Senhor Jesus Cristo, não são os outros homens, minha gente. Perfeito, Padre. É um problema muito grande a comparação, né, para soberbo, de fato. E a gente pode se sentir bem, porque, bom, já sou padre, eu já estou na igreja, e aí olha para os outros e fala, tudo pecador, tudo miserável. Bom, pelo amor de Deus, não é por comparação que se chega ao céu. Nós não estamos competindo. Tá? Quanto mais almas você levar para o céu, melhor. Que bom que existam almas mais excelentes que a sua, que sejam cada vez mais excelentes. Para de competir. Tá bom? O humilde ele não compete, ele quer que outros realmente cheguem a Deus. Senão ele beira, o orgulhoso ele fica arrogante, né? Primeiro, existem 4 males no coração do orgulhoso. Ele acha que o que ele faz de bem, ele deve a ele mesmo. Provém de mim mesmo. Minha inteligência veio de mim. Olha, eu fui muito bom nos números. É por isso que eu construí isso, por isso que eu tenho aquilo. Eu prego bem porque eu estudei, eu treinei no espelho. Não é assim a coisa. Ele começa a perceber, ele acha que é dele aquilo. Ele esquece que Deus tem sua graça operante
que até a intenção de fazer o bem já vem de Deus, já é movido pela graça de Deus, né? Atribuem aos seus méritos pessoais, atribuem o que receberam de Deus ao seu mérito pessoal. Se gabam até das virtudes que não possuem e apenas as que eles aparentam. Esse é um dos males também. Ele começa a achar, bom, eu aparento isso aqui, tá bom, basta, porque ele já não está diante do olhar de Deus. Então, para onde ele deve se preocupar? Com o olhar dos homens. E quando a gente se preocupa com a opinião dos outros, olha só que defeito terrível. Eu quero que você imagine a cena. Eu geralmente costumo usar essa imagem em confissões, né? Esse tormento da soberba, ou então de se abalar muito facilmente. Quando eu me abalo muito facilmente pela opinião do outro, eu não estou sendo humilde, não estou sendo soberbo. Porque eu estou engrandecendo a ofensa porque a minha honra foi ferida. Ah, eu não merecia isso. Bom, olha Deus crucificado. Se Deus levou a sua cruz até ali, eu também devo levar a minha também. E devo aceitar aquilo. Aí o que acontece? A imagem de quem se preocupa com a opinião dos outros. Primeiro que é filho da soberba isso, né? Cuidar da sua autoimagem. A imagem é uma pessoa tentando alimentar um monstro de 1000 cabeças. Porque cada um vai ter uma opinião diferente sobre você. Cada um vai ter um conceito. Apenas Deus te vê. O humilde sabe disso. Deus me vê e isso me basta. Deus sabe quem eu sou e isso me basta. Ele vive a retidão dele. Nem para os aplausos, nem para as críticas, nem preocupado com nada. E quando você vai alimentando esse monstro de 1000 cabeças ali, uma hora você vai cansar e aquilo vai se voltar contra você. Aquilo vai te destruir, porque você alimentou por muito tempo. E aí quando você não consegue mais sustentar, aquilo vem atrás de você e te defrauda por dentro. É uma fraude. Ser soberbo, acreditar que os bens que Deus deu são teus, você realizou aquilo ali, se gabar disso, isso é uma fraude interior da sua espiritualidade. Porque a gente falou que é o fundamento de qualquer virtude. Então você pode até já rezar, já dar comida aos pobres, mas se você faz isso para insensação pessoal e não direcionado a Deus, não com o coração, foi Deus quem tudo realizou, aquilo não tem mérito para a eternidade. Aquilo foi rasgado, né? Porque o olhar de Deus não se volta para o soberbo. Então aquilo não é computado. Então, E aí o soberbo também tem essa coisa de desprezar os outros. Você veja aqui, né, o fariseu se achando, né, que era o melhor. Eu pago o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Né? Só faltava dizer, como a gente escuta por aí, né? Ah, eu sou bom, eu não mato nem roubo, já basta isso, né? Já não... Poxa, pelo amor de Deus, né? Então, atribuir a si mesmo. Isso só vai fazer você chegar ao desprezo daqueles. E, Belzinha, você tem razão, a ladainha da humildade é uma pancada atrás da outra. A primeira vez que eu rezei a ladainha da humildade, eu só pensava assim, Senhor, um melancólico não pode rezar muito isso aqui. Porque realmente ela vai atingindo ali, né? Você vai querendo, você não vai só suportando o desprezo e a humilhação, você vai querendo, né? Você vai querendo. É muito boa a E ladainha nós para todos rezarem, né? Quem não conhece, vale a pena, né? É realmente um ato de devoção muito bom. Coloca coisa ali é, realmente que é realmente como o senhor falou, né? Vai realmente de encontro assim a soberba direto, né? Coisas ali que são ditas. Padre, acho que também é uma coisa muito importante, né? Diante disso que você falou, justamente por estarmos sob o olhar de Deus, é lembrarmos aquela frase de Santa Teresa, não é? A humildade é a verdade. Quer dizer, qual é a nossa verdade? Qual é a verdade do Padre Rômulo, do Arthur, de todos que estão assistindo? A verdade é que nós somos pobres criaturas, né? Poeiras do universo que vão sumir em poucos anos, vão estar num caixão, né? Daqui a alguns anos. Ninguém vai lembrar de você, ninguém vai lembrar de mim, né? E vamos ser então aquele pó que, enfim, só na ressurreição dos mortos a gente vai saber como vai ser isso, mas vai ficar lá perdido, ninguém vai saber quem você era. Então essa é a sua verdade, essa é a minha verdade, somos pobres criaturas. Como dizia o Santo Agostinho, nós somos mendigos de Deus, nós somos pessoas... Isso é verdade, ou seja, isso não é o cristianismo que fica querendo botar as pessoas para baixo. Não, não, isso é a verdade nossa. Nós somos pequenas criaturas, essa é uma verdade. E veja, essa miséria, essa pobreza já que a gente tem, ela é agravada com o pecado. Se a gente era miserável sem o pecado, assim, enquanto criaturas imperfeitas, a gente é afundado pelo pecado. A gente nos tornamos mais miseráveis ainda, né? A distância para Deus ela aumenta. Então, padre, só queria ler algumas coisas aqui do São José Maria Escrivá,
né, do Por qual favor. comunidade da qual o senhor é prefeito, porque ele fala umas coisas muito diretas, né, São José Maria? É maravilhoso, né, assim, para acabar com qualquer tipo de soberba, né? Pelo menos fazer refletir. Ele fala, por exemplo, né? Soberba porque dentro de pouco tempo, anos, dias, serás um monte de podridão hedionda. Vermes, humores fétidos, trapos sujos da mortalha. E ninguém na terra se lembrará de ti. E aí depois ele fala, né? Porque ele fala a respeito, por exemplo, de coisas boas que nós podemos fazer, né? Ele fala assim: bem podias repelir esses pensamentos de orgulho. Afinal, és como um pincel nas mãos do artista e nada mais. Diz-me para que serve um pincel se não deixo trabalhar o pintor? Ou seja, a humildade não é para as pessoas ficarem, né, mentindo a respeito de si. Ou seja, não, você pode ter boas qualidades, mas é saber, como o Padre Romulo falou, atribuir isso a Deus. Isso não pertence a você. Não pertence. Ou seja, você é um pincel na mão do artista. Se o artista tirar a mão um segundo, você não virou, você virou nada. Você não vai olhar para uma obra de arte, né, e vai louvar a obra de arte. Você sabe que o autor é que é o importante. O lápis não. Então, é ter muita tranquilidade nisso aí, ver sua verdade, né? Se você tem boas qualidades, ótimo. Se você tem pecados, e tem, ótimo você reconhecer isso, porque você está igualando-se a Deus, no sentido de reconhecer a verdade da sua vida e colocar isso diante dele. Então, ser humilde. Ah, mas eu estou já na igreja, como o padre falou, eu já sou muito bom, né? Eu sou lá o fariseu rezando no templo. Veja, diante de Deus você não é muito bom. E se você tem algo de bom, vem dele. Né? Se vai fazer alguma comparação, como o padre falou, é com Deus. O modelo é Jesus. Não é o outro que está do lado. Aí você vai perceber o quão miserável você é. Exato. Aí E você é vai ver, por eu estou aqui. me orgulhando de um bem que me foi dado. Exatamente. Como assim, né? Eu tenho uma riqueza, eu estou me orgulhando como se fosse minha. É o que São José Maria também, se não me engano, explicava, né? A pessoa que está em graça está como que com um terno vestido emprestado. Se Deus tirar a graça, acabou o terno emprestado. Você volta para os farrapos. Né? É verdade. E alguns santos propuseram alguns graus de humildade. Mas eu queria falar um exemplo. Eu não sei se vocês conhecem a história de Santa Bernadette, em como a madre dela fazia manutenção da humildade, Santa Bernadette. Porque como ela foi a vidente conhecida, pública, assim como Lúcia de Fátima também, Lúcia procurou logo um convento carmelita monástico, né? Ela ficou um pouquinho ali numa congregação e depois foi e se encaminhou para uma vida de claustro. Santa Bernadette não, ela fica numa congregação comum, aberta, né? O que acontece com ela? As pessoas queriam tocar em Santa Bernadette, queriam conversar com ela o tempo inteiro, queriam ver aquela que viu Nossa Senhora, e ela de fato era humilde, 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 não se via. Tem uma frase dela que é chocante, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu tinha separado para falar hoje. Eu ia contar só a história, mas eu vou contar a frase dela para você entender do que a gente está falando. Porque a gente é miserável mesmo. Você veja uma menina que pôde, no seu coração, ver Nossa Senhora. Olha o que ela pensava de si mesma. Se houvesse na terra uma menina mais ignorante e mais imbecil que eu, vós, minha mãe, a teríeis escolhido para aparecer. E ela acrescentava, obrigada, muito obrigada, Mãe do Céu, pelas bofetadas que recebi, pelo escárnio, pelos ultrajes, pelos que me tomaram por doida, pelos que me julgaram mentirosa, pelos que me consideraram interesseira. Obrigada, Mãe. Ela agradecia assim a Nossa Senhora. Mas veja que consciência de si mesmo. Sou miserável. Chegou a bom dizer, sou uma imbecil. E, de fato, ela não sabia nada quando entrou no convento. E a Madre falava para ela, olha, eu estou... Você não sabe nada, menina. Ela dizia, eu estou plenamente consciente de que eu não sei nada. Eu sou uma imprestável. Ela dizia, eu sou realmente não sei nada. Coitado, uma família pobre, não tinha ali nenhuma educação, né? Morava numa celinha de presídio, aquela família morava numa umidade, né? Era uma cela de um presídio abandonado, cheia de umidade, num cômodo onde morava a família inteira de Santa Bernadette. Quando ela foi ver Nossa Senhora, estava indo buscar lenha para aquecer aquela família pobríssima, paupérrima. Né? E a Virgem vai aparecer aquela menina que não sabe nada, que não tem inteligência, que não tem sabedoria assim, não estudou, só estava ali magra, né, pobríssima, e aí tem um evento. Depois que ela vai para o convento, ela já fica famosa, conhecida,
Ela nunca se ensoberbeceu. Veja como ela se olha aqui. E se você... Porque a sua comparação não é nos outros que caminham com você. Você tem que parar de olhar. É olhar para Deus. Quando olhar para o outro apenas para servir e ter misericórdia. Esse é o olhar de cristão. Esse é o olhar de Cristo. E aí o que acontece? Santa Bernadette se torna freira numa cidade longe de Lourdes, né? E essa freira do convento conhecia a humildade de Santa Bernadette e queria manter, viu, a humildade de Santa Bernadette. Olha que bonito. Então, uma vez uma senhora foi lá com uma filhinha paralítica das pernas, não se movia de jeito nenhum. E sabia que a freira estava no convento, que a vidente de Lourdes estava lá na cidade dela de Nevers. E aí sentiu-se inspirada. Bernadette tem que tocar minha filha para curar a minha filha. Eu tenho que levar minha filha lá. E ela vai ao convento e pede para falar com a madre. E, madre, por favor, deixa com que Bernadette toque a minha filha para ela ser curada. E o que a madre diz? Não. Não vou dar tal licença. Né? Por que, madre? Por que a senhora não vai me deixar? Porque é preciso que a irmã Maria Bernarda viva inteiramente esquecida do mundo. Temos procurado sempre afastá-la de todas as pessoas que querem lhe falar, tocar e venerar como santa. Tudo isso pode fazer nascer no seu coração o orgulho e aquela que viu Nossa Senhora poderia perecer. Essa madre não era ruim, tá? Calma, gente, não fica com raiva dela não. Porque depois a madre pensou assim, bom, viu aquela mãe sofrida, cheia de sofrimentos, e soluçando, se ajoelhou e abraçou os joelhos da madre e falou, por favor, me ajuda. E ela pensou, tá bem, vou te ajudar. Chamou Bernadette e disse assim, Bernadette, segura essa criança que eu preciso conversar com essa senhora, mas essa criança está incomodando a nossa conversa. E aí, pegou a menina no colo e passeou com ela pelo jardim. Vai lá, passeia com ela no jardim até eu chamar. E deixou lá Bernadette com a criança. Quando terminou, a madre chama Bernadette coloca a criança no chão, que eu até então estava no colo, e ela sai correndo para o colo da mãe. Então, esse fato só foi conhecido no processo de canonização. Nem Santa Bernadette ficou sabendo que esse milagre aconteceu. Você veja que a humildade precisa de manutenção, minha gente. Não adianta falar, sou humilde. Não, calma, precisa de manutenção. Precisa ver se você está servindo, se você está olhando com misericórdia. Porque Nosso Senhor crucificado, a humildade do crucificado que ficou pobríssimo ali na cruz, você veja ele. Ele fala para o Pai o quê? Essa palavra me incomoda muito. Ele fala, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele está eliminando, está justificando, né? Todos nós ali, os crucificadores, ele está dizendo, eles não sabem. Pai, perdoa, eles não sabem. Pedindo perdão àquele que está me machucando na hora de que você está sendo machucado. Igual o Papa João Paulo II, que recebe o tiro e durante a queda diz, eu perdoo quem me fez isso. Esses santos, Santa Bernadette, São João Paulo II, esses são os humildes. Vou citar qualquer santo, porque todos foram humildes. Porque se não foi humilde, não tem caminhada espiritual. Se não há humildade, você pode até achar que tem, mas você eliminou o fundamento. Não existe casa sem fundamento. Então você ficou pelo meio do caminho. Talvez muito querido pelos outros. Inclusive a conversão de São Bruno, tá bem? A conversão de São Bruno, ela é radical exatamente por causa disso. Ele tinha um professor muito virtuoso, entre aspas, famoso ali naquele ambiente, e ele vai no velório. Essa pessoa morre. É uma pessoa conhecida, é histórico isso, você pode pesquisar aí depois. E São Bruno é convidado também a ir lá. São Bruno também tinha uma carreira, São Bruno também era um acadêmico. E quando está no velório, antigamente o ritual antigo previa que a gente perguntasse ao defunto, né, quais são suas culpas durante... É até difícil, se eu tivesse que fazer uma missa dessa de corpo presente, eu ia ficar constrangido. Mas ele tinha que perguntar ao defunto, assim publicamente, porque a igreja aproveita da liturgia para te fazer entrar nessa consciência, eu preciso voltar para Deus. E aí o defunto se levanta nesse dia e fala assim, pelo justo juízo de Deus, eu fui acusado. E se deita e cai gelado e duro. Eles vão lá no caixão, o bispo, porque foi o bispo que foi celebrar, porque era uma pessoa ilustre, importante, fecha o missal e fala, volto amanhã, porque ficou aquele burburinho, ninguém conseguia mais se concentrar, o morto tinha sentado no caixão, corpo para fora, e falado aquilo, pelo justo juízo de Deus eu fui acusado. No segundo dia, tinha mais gente, porque aquilo ficou famoso, então aquele velório já se tornou uma multidão ali, e esse morto se levanta de novo, depois dessa pergunta, quais são os seus pecados? Ele vai dizer,
pelo justo juízo de Deus, eu fui julgado. Veja, fui acusado, fui julgado, e deita de novo, duro como pedra, né? Com rigidez já, a rigidez da morte. No terceiro dia já era uma multidão que ninguém conseguia controlar. E aí, na hora que o bicho pergunta quais são os seus pecados, o morto se levanta e diz: pelo justo juízo de Deus, eu fui condenado. Aí, naquela hora, o bispo fecha as coisas, recolhe tudo e já não celebra mais, porque aquela alma já está no inferno, já se tem a certeza. Não há mais o que celebrar por ela, não tem mais jeito. E aquilo mexeu com São Bruno de tal maneira que ele fundou a congregação mais radical da igreja, que são os cartuchos. E com seus amigos, reuniu seus amigos, eu sempre vejo a importância da amizade, né? Que toparam com ele viver uma vida de silêncio e solidão. Um coração que renunciou a tudo que o mundo pode dar. Isso é um gesto também de humildade. Deus é mais importante no meu coração. Então, ou nos graus da humildade. Vamos ler então, eu posso ler aqui os graus da humildade de Santo Anselmo, que aí pode nos ajudar. Por que a gente pede para a gente, eu digo nem se comparar a Deus, mas se inspirar em Deus? Porque nós vamos, o que eu vou fazer, eu criatura, me comparar com Deus, né? É um absurdo. E pensar que, se você tiver no coração uma comparação, eu já vi, tem gente que se sente mais santo que Madre Teresa, né? Então, melhor vamos até mudar de assunto. Mas e pensar assim que você, quando se compara a Deus, se você deve se inspirar na vida do Cristo humilde e pobre, tá bem? E ver como a sua vida deveria ser pequenina, obediente, escondida, e quando for fazer alguma coisa, apenas fazer a vontade do Pai. Assim estava mirando o coração de Jesus, assim deve mirar o meu coração. E se ainda assim você se sentir melhor, tu está pior que Satanás, porque ele caiu do céu exatamente por isso. Que ele olhou para Deus e falou, tu não é tão bom assim, né? Não te servirei, não te adorarei. Enfim, cuidado. Tá? Bom, Santo Anselmo fala de 7 graus da humildade. Primeiro, reconhecer-se digno de desprezo. Reconhecer. Sou um miserável pecador. Veja Bernadette falando, sou uma imbecil. Sou terrível. Depois, ser ferido por isso. Deixar com que realmente isso aconteça com você. Confessar com simplicidade, sou um miserável. E essa é a minha verdade. Eu não preciso lutar contra isso, sou um miserável. Né? Não no sentido de sou pecador e vou continuar no pecado. Eu sou fraco, dependo plenamente da graça de Deus. Eu me conecto com a graça de Deus. Né? E ele vai dizer que você deve convencer os outros. Né? Quando começa a perceber, esse padre é excelente, é santo, é isso, é aquilo, eu vejo, olha para a minha realidade. Um pobre, miserável pecador, que se levanta todo dia, a primeira coisa que a gente faz de manhã é bater no peito e dizer assim, tem piedade de mim porque eu sou um pecador. É o primeiro ato da missa, né? Começou a missa, ato penitencial, todos nós reconhecemos que somos poeira. Né? Tolerar pacientemente que os outros percebam minha humildade, minha pequenez, minha miséria. Tolera isso. Não ficar se preocupando. Aquela pessoa ficou ferida, achou que eu fui grosseiro, que eu fui... Claro, se você fosse, tem que se corrigir mesmo, né? Mas não se preocupar com a sua autoimagem. Tá? Às vezes, para fazer a vontade de Deus, vão pensar que você hoje em dia é intolerante, por exemplo, né? Se você se preocupar com isso, você perde a santidade hoje. Começar a achar que porque você não concorda com a ideologia do mundo, e aí vão começar a te julgar de um monte de coisas. Se você começar a tentar rebater isso, não vai sobrar nada de cristianismo e você está se moldando por causa da opinião alheia, e não por causa do coração de Deus. Né? Padre, Tolerar, sim. acho que tem a ver com esse grau, né, da humildade, a questão de que eu me lembrava de uma... Acho que isso está no livro do Curadas, do Francis Trochu, ele coloca, né, que o Curadas, uma vez olhando para o quadro dele, com uma imagem dele, ele olha assim, e olha, né, comentando para a pessoa e fala para a pessoa, olha que ar de idiota, olhando para ele mesmo. Assim, aí eu vejo que, de fato, a humildade, né, e subindo nos graus da humildade, a beleza que ela dá para a alma, porque a humildade dá um grande desprendimento da opinião alheia. Não porque a pessoa que, não tô nem para o que os outros pensam, né, aquela coisa assim revolucionária e briguenta. É isso. Também, né? Mas é assim, é um desapego, é uma liberdade de filho de Deus interior de assim, o que interessa é o que Deus pensa de mim. A tal ponto que os santos sabem ter um bom humor consigo mesmo, não é? Então, se os outros vão e fazem uma piada de mau gosto, se os outros vão e fazem uma calúnia, qualquer tipo de difamação, o santo acolhe aquilo ali como a verdade da sua vida, né?
É tão bonito, São Bernardo define a humildade assim, né? O Tanqueray coloca. Uma virtude pela qual o homem, através do verdadeiro conhecimento de si mesmo, torna-se desprezível aos próprios olhos. Quer dizer, não interessa se você me chama de desprezível, se você me despreza até o ponto de me caluniar. Eu já me desprezo mesmo. Né? É nesse nível Eu de posso até te liberdade. ajudar, E eu você posso começa a até te entender como. ajudar, né? Ah, é, exato. Não Tinha um tem? santo que falava isso, quando falavam mal. Acho que foi até São Pio mesmo que falava isso. Que quando falavam mal dele, porque criticavam muito São Pio, duvidavam da sua intimidade com Deus, e ele tinha um bom humor. Ele falava: essa pessoa está falando isso de mim, pode dizer que tem muito mais coisas. Se quiser conversar comigo, eu posso acrescentar muito mais, viu? Você está ainda com o repertório pequeno, né? Deixa eu te ajudar aí. Mas é a verdade, minha gente, não adianta, né? A verdade é que a gente é bando de miserável, né? Que luta por Deus. Depois, tolerar com paciência essas humilhações. É o sexto grau da humildade. Tolerar. Aconteceu, me humilharam, baixaram a cabeça. Veja São Paulo no Aerópago, quando está pregando ali. Eu vou estar no local mais importante, vou pregar aqui para vários filósofos e tudo mais. Ele sai de lá meio frustrado, porque só 3 se converteram, né? E tudo. Mas tem um dos nomes ali que é importante, um dos convertidos foi bem importante. Mas ele depois disso vai ficar alguns anos trabalhando, evangelizando de novo nas sinagogas e trabalhando ali como um simples, ele faz redes, né? Ele vai trabalha no teatro. Então, pensar também, né? Receber a pequenez como algo bom. É um presente de Deus. E o sétimo grau da humildade qual é? Alegrar-se dessa verdade. Ser alegre por isso. Né? São Francisco ainda vai determinar a perfeita alegria se você chegar na porta do convento num dia de nevasca e bater no portão e o porteiro não te reconhecer. Depois ir lá e te xingar. Depois pegar um pedaço de pau e correr atrás de você para te bater. Tipo, ele está falando dos irmãos, ser humilhado, ser desprezado. E ele fala, essa é a perfeita alegria. Você encontrar-se, porque aquele que te despreza, ele está te promovendo um belo encontro com a tua verdade, consigo mesmo. Você é miserável meio, minha gente. E eu até falo com os rapazes no seminário, porque eu sou formador do Seminário São José, que é assim, depois que a gente se torna padre, a gente se torna, entre aspas, olha, muito entre aspas, uma pessoa respeitável. E raramente vem uma humilhação. Então, quando vem, é uma pérola, você tem que agradecer, você tem que aproveitar. Ah, xingou na rua que está andando lá de batina, ou então xingou porque está te comparando aí, viu lá os escândalos de sacerdotes e te chamam daquele nome na rua, aceite, não brigue, não vira o rosto, aceite, porque é uma pérola, porque depois que você for padre, realmente quase nada acontece. Então, quando acontecer, vamos lá, bendito seja Deus, né? E quando você já tem esse bom humor com essas coisas, é um humor bom, que inclusive São José Maria Escrivá, ele tinha um amor autodepreciativo, e não humilhava ninguém, né? Ele não ficava perturbando os outros com as brincadeiras, era contra ele mesmo. Ele se via esse ver miserável, ele gostava, ele apreciava isso. São Felipe Neri também, né? Ele até na rua, né, as pessoas achavam que ele era meio doidinho. Tem uma vez que ele, para alegrar as crianças lá, ele também fez um oratório com crianças, né, cuidava dos meninos de rua, ele raspou metade da barba, daqui para cá. E passou assim, o dia inteiro, né? As pessoas achando que ele era louco, mas ele só queria alegrar, trazer alegria. Então aquela autodepreciação positiva, né? Não é aquela amargurada, porque ele trazia alegria, alegrava, então era um dom de Deus. Minha alegria está em Deus, então que se possa dispersar essa autoimportância que a gente dá a nós mesmos. Santa Teresa vai dizer que a honra não é nada. Quem inventou honra? Quem que fica caçando? Porque a manutenção da honra própria, isso exige muito do teu espírito. Essa automanutenção, eu tenho que ser pensado, querido. Aí tem gente, e a É uma cultura de hoje é essa. administração complicadíssima essa daí, né? E você não conclui. O mundo de hoje, ele vai minar você. Redes sociais. A pessoa coloca uma foto lá, se não tiver curtida, compartilhamento, ela fica arrasada. A vontade dela é tirar. Eu já escutei isso. Ah, pai, eu coloquei minha vontade de tirar porque ninguém curtiu. Não sei o quê. Aí a pessoa pesquisa na internet quais são os melhores horários para ter mais curtida e compartilhamento. Você acredita que isso acontece? E a pessoa, ela tem tudo para ser feliz, mas tudo que ela tem de prazer, de alegria, de presente, ela precisa postar para que os outros vejam. Porque a alegria dela não está em Deus. Não está em olhar ao redor e falar, Deus me abasteceu de tudo, eu, pobre miserável, não merecia a família que tenho, os bens que tenho, a grandeza da presença de Deus eucarística, né, que faz tudo se tornar pequeno. A pessoa fica dependente disso. Ela terceiriza a alegria dela que deveria vir da graça de Deus. Ela vai terceirizar
para a opinião dos outros, que também essa maneira de viver aí é totalmente aparente, danosa e te faz fraudar a tua verdade. Porque às vezes a pessoa... Eu lembro que antigamente, quando você chegava na casa de uma pessoa, ela abria um álbum de fotos, tinha umas fotos escondidas ali, que eram aquelas fotos que você tinha ido na praia, a foto assim um pouco mais sem camisa. As pessoas escondiam no meio de um monte de foto para você não ver, porque tinha aquele pudor. Hoje não, você entra, basta você entrar num clique, você vê tudo a intimidade de todo mundo. Por causa da soberba e da vaidade, que são completamente opostos à humildade. Completamente opostos. Destroem e vão minando na raiz, e a gente, em vez de ter prática de humildade, essas redes hoje te pedem, né, é uma rede de soberba. É a prática da soberba. Seu coração devia praticar a humildade todo dia. Tá bem? Primeiro, como é que eu pratico a humildade? Eu sei que o tempo está acabando. Pedir a Deus, tá bem? Pedir incessantemente, Senhor, faz-me humilde. Senhor, esmaga, né? Colocar os olhos em Jesus. Primeiro, pedir a Deus. Depois, colocar os olhos em Jesus. De maneira ali, deixar com que Ele fique diante de mim. Exemplo sublime de humildade, encarnação, vida virtuosa, vida pobre, perseguido pelo templo, tá? Vida oculta em Nazaré, antes de nascer, em Nazaré, viu? Na vida pública foi humilhado, conhecido como pobre, como comilão, como beberrão. Na paixão, conhecido como condenado, né? Bofetadas. Lava os pés dos apóstolos na última ceia, se entrega um alimento simples, né? E morre na cruz sob blasfêmias e gargalhadas. Não era o Filho de Deus, vão dizer os fariseus, que não era o Filho de Deus, está fazendo aí e aceita aquilo perdoando. Olhar para Jesus. Na Eucaristia, se abandona à mercê dos ministros. Se um padre é zeloso, vai tratar bem. Se um padre não é, vai tratar mal. E ele deixa isso acontecer. Fica exposto, trancado no sacrário. Às vezes é visitado, às vezes é esquecido. Acontecem descortesias, afrontas. Pessoas ignorantes diante da Eucaristia. Outra maneira, imitar a Virgem Maria, rainha dos corações humildes. Olha para a Virgem. É o modelo mais sublime de humildade. Né? Não chama atenção em nada, não fala de si mesmo, faz as tarefas próprias de uma mulher, de uma mãe, de uma esposa, na pobre casinha de Nazaré, não aparece quando Jesus entra sendo aclamado com os hosanas, não aparece lá na Terra Santa, eu sou a mãe dele aí. Ela podia ter pedido um jumentinho atrás e falar, vou atrás dessa mulinha montada porque eu sou mãe do profeta. Nada. Onde é que ela vai aparecer? Diante do crucificado. Eu não sou mãe do exaltado, eu sou mãe do condenado. Que exemplo sublime de humildade, tá bom? Dever de religião, dever de caridade, quer ser humilde? Lave os pés, não tenha inveja, massacra a inveja e o ciúme do seu coração, tá? Deus te deu, não para você ficar olhando o defeito dos outros, tá? É para você desculpá-los caritativamente, como Jesus fez na cruz. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Perdoa-os, perdoa-os. Aquele clamor que grita, né, a cada um de nós. E outra coisa, considere-se a verdade. Inferior de todos, né? Tá bem? Você sabe que quando a gente comete apenas um pecado mortal e a gente se confessa, naquele instante há um resgate direto do inferno. Olha onde você esteve. Eu não sei, eu já me confessei muitas vezes de pecados mortais. E a mão de Deus me resgatou de lá de baixo, né? Então, eu tenho que lembrar com humildade. Meu Deus, eu estava há poucos minutos no inferno e a tua mão santa me recolheu. Então, eu preciso lembrar disso. Né? Então, lutar contra a soberba, pedir a Deus essa graça, né? De dar um coração humilde, modesto, modéstia corporal, hein? A maneira como você se veste, como você se apresenta, fala muito de sua humildade e de sua soberba, fala muito. A gente fica aí, não estou criticando nenhuma profissão, mas aqueles que te levam a você, sim, vai cair, né? Vai faltar um minuto, pode terminar, mas só para avisar a pessoa também dar uma benção no final. Já está terminando já está terminando já, mas é isso. Modéstia, esconder-se. Faça agora, vai entrar a Quaresma de São Miguel, uma das propostas do Semper vai ser você usar a sua rede social só para quando você for evangelizado, para mais nada. Só vou entrar na hora da missa, só vou entrar na hora da Exo Divina, tá bem? Bom, tá acabando, e a gente já falou bastante coisinha aí, agora você vai meditar com isso, vai olhar para Deus, olha para Jesus, olha para o humilde de verdade. Pode nos dar a bênção, padre? Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Deus abençoe. Obrigado, Obrigado, Arthurzinho. Padre. Um grande Boa abraço. noite, gente. Deus abençoe. Até a Santa próxima, noite. Padre. Deus abençoe muito. Tchau, tchau.